Primeiro livro do Samuel, capítulo 16, versículo 14, diz assim: o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Os funcionários de Saul disseram: há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando. Que nosso soberano mande este servo procurar um homem que saiba tocar a harpa. Quando o espírito maligno se apoderar de ti, o homem tocará a harpa e tu te sentirás melhor. E Saul respondeu aos que serviam: encontrem alguém que toque bem e traga até aqui. Versículo 18. Um dos funcionários respondeu: conheço um dos filhos de Jessé de Belém que sabe tocar a harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Então Saul mandou um mensageiro a Jessé com a seguinte mensagem: envie-me seu filho Davi, que cuida das suas ovelhas. Jessé apanhou um jumento e carregou de pães, uma vasilha de couro, cheia de vinho, e um cabrito, e enviou a Saul por meio de Davi, seu filho. Versículo 21. Davi foi apresentar-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele, e Davi tornou-se o seu escudeiro. Então Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé: deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois estou muito satisfeito com ele. Versículo 23. E sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava a sua harpa e tocava. Então Saul se sentia aliviado e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Eu já falei aqui sobre a importância de você tomar a decisão de ungir o seu futuro. Essa foi a primeira noite da série. Tinha um contexto, um profeta chamado Samuel, um rei chamado Saul e um pastor de ovelhas chamado Davi. Naquela noite nós aprendemos que nós devemos tomar a decisão de abandonar o passado, aquilo que Deus rejeitou, e ir em direção a alguma coisa que Deus quer para nós agora. Muitas pessoas têm dificuldade de receber aquilo que Deus está dando em função daquilo que uma hora já funcionou ou deu certo. Na segunda noite nós entendemos por que Deus escolheu Davi. Está no livro de Atos. Ele era um homem segundo o coração de Deus, filho de Jessé, um homem obediente. Tem algumas características lá que deixava claro a razão de por que Davi. Depois nós aprendemos que Davi, ele fez um reboliço quando tomou posse na presidência de Israel, que foi trazer a arca, a presença de volta. Lá ele quebrou tradição e ele abriu exceção. Quando as coisas começam a mudar na nossa vida, nós precisamos de estar abertos para quebrar tradição, porque a tradição, ela cancela o poder da palavra de Deus. O tradicionalismo, a mentalidade helenista, cartesiana, o jeito de fazer as mesmas coisas sempre e querer resultados diferentes não vem de hoje. E Davi, ele quebrou a tradição, ele dançou na presença da arca. Ele foi um homem que colocou a arca num lugar diferente de onde estava. Só dele ter ido buscar a arca, porque Saul governou anos sem a presença de Deus, sem a arca. E nós falamos também aquele dia sobre exceção, porque naquele dia Deus abriu exceção. A Bíblia diz que na época dos reis tinham muitos leprosos, mas apenas Naamã foi curado. Ou seja, Naamã não era todo mundo. A mulher do fluxo de sangue não era todo mundo. Bartimeu não era todo mundo. Eu sou uma exceção. Quando eu entendi quem eu sou em Cristo Jesus, eu passei a compreender que eu não sou todo mundo. Você não tem que ser todo mundo, você não tem que fazer as coisas só porque as pessoas estão fazendo. Você não tem que viver debaixo de jugo de cultura, só porque a cultura diz que você tem que fazer. Quem te orienta, quem te dá direção? E semana passada nós aprendemos aqui, continuando esta saga de Davi já como rei, que ele, além de quebrar a tradição, além dele abrir exceção, ele precisou de causar transição. Transição, por quê? Porque ele colocou a arca num nível muito acima de onde Moisés tinha colocado. O desafio da semana passada foi que nós precisamos de levar as coisas para um nível de cima, seja a nível pessoal,
seja a nível global, empresarial, ministerial, alguém neste auditório tem que tomar a decisão de fazer melhor do que quem fazia antes. Porque eu quebrei uma tradição, Deus me deu exceção para eu quebrar o paradigma de insignificância e levar as coisas para um nível acima. Eu preciso de elevar o nível da adoração, eu preciso de elevar o nível do louvor, eu preciso de elevar o nível do produto que a minha empresa produz, eu preciso de elevar o nível da empresa que me contratou. Por quê? Porque senão eu não estou de acordo com aquilo que é de Deus para a minha vida. Deus falou, eu achei Davi. Por que Deus achou Davi? Porque Davi tinha um ritmo no coração que era exatamente de acordo com o ritmo do coração de Deus. E Deus, Ele é lá de cima. A Bíblia diz assim, olha, pensem nas coisas que são de cima, não nas coisas que são de baixo. Está na hora de nós elevarmos o nível, subirmos o nível. O casamento no nível de cima, um emprego no nível de cima, um culto no nível de cima. E nós também falamos semana passada que transição causa oposição. Eu estava agora com os nossos pastores ali falando sobre transição. Toda transição gera oposição. Agora, o diabo não vai se opor a ninguém que está indo na direção que ele gostaria que a pessoa fosse. Se você tem sofrido oposição, querido, é um sinal que você está no caminho certo. Porque transição, elevar o nível das coisas, se você quer subir de nível, se você quer ser exponencial, a nossa igreja é Excel, não é de excelente, é de exponencial. É o fator X. Daniel, junto com Misael, Ananias e Azarias, conhecidos como Sadraque, Mesaque, Abidnego, eles eram 10 vezes melhores do que os jovens da sua época. Estes homens, eles eram 10 vezes melhores. Já pensou um personal 10 vezes melhor? Já pensou um vendedor 10 vezes melhor? Já pensou um músico, um guitarrista 10 vezes melhor? Já pensou um obreiro, um pastor? Já pensou um esteticista, seja quem for, um médico, um empresário 10 vezes melhor do que as pessoas da sua época? Tem uma graça de Deus para isso. Mas é lógico que isso não vai ficar barato. Alguém vai se opor, alguém vai criticar. E tinha um pastor bonitão, assim como eu, correndo no seu condomínio. Meu condomínio é um condomínio aberto, mas o dele era fechado. Ele estava correndo no condomínio, e alguém parou. Ele falou assim, seu pastor fulano de tal, não é? Ele falou, sou eu mesmo. Ele falou assim, o senhor é uma vergonha, o senhor é um ladrão, o senhor rouba dinheiro do povo, o senhor manipula as pessoas, eu te odeio, você devia parar com isso, e não sei o quê. Papai xingou ele até de açúcar. Ele foi, quando terminou o xingamento, ele falou assim, já terminou, senhora? Ela falou, terminei. Aí ele foi e falou assim, então tá bom, glória a Deus, e continuou a corrida dele. Aí passou alguns quilômetros, outra pessoa parou, ele falou assim, senhor que eu passou fulano de tal? Ele falou, sou eu mesmo. Aí a senhora falou, obrigado pelo seu ministério me abençoa tanto. Um dia o senhor orou na televisão e eu fui curado em casa, sabia? Aí chamou ele até de açúcar. Sabe o que ele fez, irmãos? Continuou correndo. Porque quem não para por elogios, também não vai parar por críticas. Quem não para por críticas, também não vai parar por elogios. A questão é que a oposição é um sinal de que a recompensa é grande. Porque é a mesma proporção. A oposição é a mesma proporção da recompensa. Tem gigante, mas a terra é boa. E nós vamos lá. E hoje à noite eu quero encerrar a série falando sobre o som do coração. Todo mundo sabe de Davi. As pessoas pregam muito sobre o Davi que pegou a funda e derrubou um gigante chamado Golias, e Golias caiu duro lá, e todo mundo sabe que Davi se transformou no cara porque ele matou um gigante chamado Golias. A funda colocou Davi lá no palácio, mas o que manteve Davi lá foi o coração. Por isso Deus disse, eu achei um homem que tem um coração parecido com o meu. Porque você pode, através do seu talento, conseguir algumas coisas, mas é o seu caráter que vai te manter lá. Você, através das suas habilidades, e como temos pessoas habilidosas hoje em dia, com tanto curso online, com tanta palestra, as pessoas ficam habilidosas rapidamente em alguma coisa, mas o que vai te manter lá é o coração, é o caráter. Porque na mesma proporção que alguém sobe, essa pessoa pode cair também.
Mas o que segura essa pessoa lá é o coração. E Davi, ele era um cara incrível. Além dele ser um guerreiro, porque ele lutava como um animal, ele guerreava como um animal, mas ele tocava como um anjo. Olha que bonito, irmãos. A Bíblia diz que ele era um cara bonito, ele era um cara que falava bem, ele era um cara que era um homem valente, temente ao Senhor, mas ele tocava bem. Ele tinha uma unção, uma capacidade de pegar a sua harpa e fazer salmos. Eu fico imaginando Davi lá, tocando para as montanhas, tocando para as ovelhas. Isso me levou a pensar uma coisa que é muito interessante, irmãos. O som, ele pode ser promovido de duas maneiras. Conecte-se comigo, por favor, que eu vou ser breve hoje. Um instrumento, um som, ele pode ser promovido de duas formas, ou por um sopro, porque existem os instrumentos de sopro, ou por toque. Ele está tocando exatamente agora. Este instrumento, por si só, ele não produz absolutamente nada. Este instrumento, por si só, ele não produz absolutamente nada. Nenhum instrumento produz absolutamente nada se não for por sopro ou por toque. E é muito interessante que Davi, ele tocava, e quando ele tocava alguma coisa acontecia na atmosfera. Eu posso adorar a Deus ouvindo jazz, eu posso adorar a Deus ouvindo qualquer estilo de música, se aquela música for proveniente do coração de alguém que tem um coração segundo o coração de Deus. Vamos ouvir um pouco do teclado. Cadê o sonoplasta? Aumenta um pouquinho o teclado, por favor. Você pode aumentar aqui. Feche os seus olhos um minutinho. Adilson, fica na mesa aí, príncipe. Feche os seus olhos um minutinho. Isso. Eu posso levantar as mãos exatamente agora e dizer: Santo, Santo é o Senhor. Eu não preciso de muita coisa, porque tem uma música que é proveniente de um coração. Eu posso exatamente agora levantar as minhas mãos, porque tem alguém colocando emoção, sentimento, unção, mente, vontade, desejo sobre um instrumento que está comunicando aquilo que na verdade está no coração dele. Se eu assentar ali, eu não vou fazer muita coisa, mesmo que eu tenha boa intenção, porque eu não sei tocar tão bem. Mas não basta saber tocar bem, precisa de produzir o som do coração. Cada instrumento tem o seu som. A guitarra toca um pouquinho, por favor, dentro do que ele está fazendo. Tem um coração aí. Talvez uma hora dessa você já teria levantado as mãos, porque Saul já tinha sido liberto. Aí vamos entrar com Bess. Aí tem a bateria.
O que nós estamos aprendendo aqui é que cada músico comunicou através do seu instrumento um som que é proveniente do coração. Porque o instrumento por si só, se não tiver um toque ou um sopro, ele não vai produzir som nenhum. E Davi tinha alguma coisa no coração dele, que quando ele chegava perto de alguém possesso, endemoniado, agitado, ele começava a tocar, e aquela casa, aquele ambiente era cheio de uma presença, e ali era produzido o som, não de um instrumento chamado harpa, mas o som de um coração. Aí Davi decidiu, eu quero levar isso para um nível acima, porque ele era um grande harpista. Mas ele falou, Deus é tão grande, Deus é tão soberano, que Ele merece mais do que um instrumento, Ele merece mais do que uma harpa. Aí ele escreve o Salmo 150, que diz assim, louvai ao Senhor. Esse é um comando, irmãos, porque diz assim, louvai ao Senhor no santuário. Algumas pessoas compreenderam. Davi disse assim, louvai ao Senhor no santuário. Estamos melhorando. Davi disse assim, louvai ao Senhor no santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Está vendo como que deveria ser diferente? Deveria ser diferente, porque Davi está dando uma palavra de comando aqui ao rei, dizendo, louvai ao Senhor. Isso não é uma opção, tem mais do que 10 mandamentos na Bíblia, irmãos, e louvai é um mandamento. E ele continua dizendo aqui, louvai ao som de trombeta, agora não é só harpa mais, mas também louvai ao som da harpa, louvai-o com adufe, com danças, por isso que as irmãs dançam. E por que que você não dança? Só porque você não está vestido uma roupa, ou porque você não fez uma aula, ou porque você não fez um ensaio? Davi dançou até parecer ridículo diante da presença de Deus, e não tinha ensaio, não tinha uma equipe de dança, ele simplesmente dançou porque ele estava celebrando a presença do rei. E você fica estático no seu lugar. E ele diz aqui, louvai-o com instrumento de cordas e com flauta, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. E ele termina dizendo, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Você pode respirar bem fundo aí, se você conseguir fazer isso, você deve louvor ao Senhor. Se você consegue respirar, você deve louvor ao Senhor. É isso que eu estou te dizendo, querido. Se você consegue respirar, você deve louvor ao Senhor. Se você consegue respirar, você deve louvor ao Senhor. E eu acho interessantíssimo a Bíblia dizendo, lá no livro de Romanos capítulo 6, versículo 13, não ofereçam os membros do seu corpo ao pecado, mas como instrumentos de justiça. Fala comigo, instrumentos de justiça. Fala de novo, instrumentos de justiça. Irmãos, nós somos como instrumentos. Eu disse aqui no início que um instrumento só pode produzir som a partir de duas coisas, de sopro e de toque. Quando Deus criou a terra, Deus apenas profetizou. Quando Deus criou os animais, Ele apenas profetizou, mas quando Ele criou o homem, Ele tocou. Isso é muito bonito. E depois de tocar, Ele fez o quê? A Bíblia diz que tudo que tem fôlego, e quando Deus soprou esse fôlego em nós, isso é ruach, é vida. A única forma de nós colocarmos isso para fora é quando nós louvamos a Deus. É quando nós dizemos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ou quando nós cantamos, toda a terra está cheia da sua glória. Semana passada nós terminamos a reunião com cânticos espontâneos. E por que nós não continuamos hoje à noite com cânticos espontâneos? Por que você não vai trabalhar cantando ao Senhor um cântico novo? Talvez a música, a letra é antiga, mas o cântico pode ser novo. Talvez o marido é antigo, mas o cântico pode ser novo. Talvez a situação seja antiga, mas
cântico pode ser novo. Ele disse: cantai ao Senhor um cântico novo. E muitas vezes nós insistimos no cântico velho, que este não louva ao Senhor. E isso obviamente não é fruto do toque, nem do sopro de Deus na nossa vida. Porque se Ele toca, tem que produzir um som. Se Ele sopra, tem que produzir um som. Porque todos nós fomos chamados para sermos instrumentos de justiça. Era para ter mais barulho nesse auditório. Era para ter mais barulho nessa rua. Era para ter mais barulho em Belo Horizonte. Era para ter mais barulho em Minas Gerais. Era para ter muito mais som no Brasil. Sabe por quê? Porque Deus tem tocado em pessoas que não têm correspondido. Fecha o volume, por favor. Fecha o volume, por favor. É como se Ele quisesse tirar um som, mas você insiste em não liberar o som. O João Batista, ele era a voz do clamor de Deus. Irmão, nós somos apenas voz daquilo, pode voltar seu volume, nós somos apenas voz de alguma coisa que provém de Deus, nós apenas reproduzimos alguma coisa que vem de Deus para a terra, e as pessoas estão aguardando a manifestação dos filhos, porque quando nós somos tocados por Deus, ou quando Deus sopra sobre nós, como foi em Atos capítulo 2, que a Bíblia diz que um som veio do céu, e quando esse som encheu o espaço, este espaço passou a produzir um som. Se o som enche o espaço tem que reproduzir um som, mas não é um som do espaço, não é um som da religião, é um som da experiência divina, porque se Ele não sopra, Ele toca, e muitas vezes Ele toca e sopra, irmão. Alguém além de mim aqui já recebeu um toque ou um sopro de Deus na vida? Manifeste-se de alguma forma aí, querido, porque tem que ter um som, tem que reproduzir 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 um som. Louve ao Senhor com trompete, com símbolos, com tambores. Louva ao Senhor com salteres. Louva ao Senhor com dança. Tem um trompete lá no final, tem um tambor ali no meio, tem uma harpa aqui, bem aqui no meio, tem algum instrumento aqui na frente. Era para ter muito mais barulho, era para ter ouvir um som que vem do céu, que é reproduzido através dos instrumentos de justiça. Porque você, querido, e eu somos a única parte da criação que teve toque e sopro de Deus. Você é a única parte da criação que teve toque e sopro de Deus. E nós devemos reproduzir o som do coração de Deus. Por isso o tema de hoje à noite é o som do coração. Porque quando Davi chegava perto de Saul, possesso, e ele começava a tocar, não era o instrumento enchendo o auditório, era o coração de Davi sendo comunicado através de um instrumento naquele auditório. Você já parou para pensar que alguém vai ser liberto? Porque eu imagino Saul quebrando copo, jogando coisa na parede, querendo bater nos meninos, e os meninos correndo. Eu imagino, um dia eu estava no ensaio da igreja e uma adolescente entrou desesperada, falou: socorro, preciso de ajuda. E a gente estava de bermuda ensaiando. Eu falei: pois não. Aí nós fomos lá. Ela falou: minha mãe está lá em casa endemoniada, está com uma faca, falou que vai matar todo mundo, e é demônio, é demônio. Eu falei: vamos lá. E tinha uma turma da banda ensaiando, totalmente focado na música, focado no seu instrumento. Eu falei: você e você, vão lá comigo. Aí já começaram a tremer as pernas. Um falou assim: não, pastor, eu estou de chinelo, estou de bermuda. Aí eu falei assim: não tem problema, querido, não tem problema. Aí o outro já começou, rezou o terço inteiro assim, ó. Cada passo que ele dava era um Pai Nosso que ele rezava, de medo, de pânico. Ele falou: como é que vai ser lá, meu Deus? E a menina falou assim: não, ela está com uma faca enorme. E ele disse assim: ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, descendo a rua chamada Nossa Senhora de Fátima ainda, ai meu Deus do céu. E eu assim, hoje eu pego essa turma que gosta de cantar, gosta de tocar, gosta do culto, gosta de bater palma, gosta das luzes, gosta do painel, mas muitas vezes eles ainda não foram tocados pelo Senhor para reproduzir o som que Deus quer que reproduza, porque alguém há de ser liberto quando eu abrir a boca em um lugar, alguém há de ser liberto quando eu chegar em um ambiente, alguém há de ser curado quando eu encostar nessa pessoa, porque eu sou um instrumento de justiça e eu tenho que reproduzir um som do coração de Deus, não do meu próprio coração, porque eu sou um instrumento, irmão, você é um instrumento, nós somos um instrumento. E Davi falou: você quer saber? Eu vou montar uma orquestra agora, porque não basta só uma harpa,
Tem que ter mais instrumentos. Olha o tanto de instrumento que tem aqui essa noite, irmãos. Nós podemos levantar um grande som que flui do coração do maestro dos maestros. Ele que bate a varinha assim e diz assim: eu imagino ele assim, com a sua batutinha, porque ele é o maestro, e nós temos que reproduzir o som que está no coração dele, mas muitas vezes nós não fazemos isso, por isso nós ficamos com medo, porque aonde há o Senhor, a Bíblia diz que onde há o Espírito do Senhor, ali há o que, irmãos? Liberdade. Liberdade para você levantar as mãos, liberdade para você fechar os olhos, para você chorar se você quiser, liberdade para você dizer palavras de vida para alguém, para você mandar um WhatsApp. Quantas pessoas exatamente nesse momento estão reproduzindo um som que não é proveniente do coração de Deus? Quantas pessoas falam mal da vida dos outros, fofocam? Quantas pessoas reproduzem mentiras e fake news, e criticam e falam mal e deturpam coisas que não tem nada a ver com o coração de Deus? E nós entramos naquela casa, e aquele trio que estava comigo, trêmulos, eu não sabia se eles estavam sendo batizados, se eles estavam desmaiando, e nós entramos naquele quarto, tinha uma senhora opressa, ela não estava possessa, porque começa com uma depressão, depois vem uma opressão, isso pode virar uma possessão. Começa com uma depressão, o diabo aproveita disso e causa opressão. Aquela senhora, ela estava opressa, porque ela foi violentada pelo próprio irmão, um dos filhos dela era filho do irmão, e o pai sabia de tudo, e a família dela ignorava, e ela era constantemente abusada, e os filhos estavam entrando por um caminho de drogas. Nós entramos num quarto escuro, fechado, e eu olhei assim, eu não sou bobo, deixa eu ver o tamanho da faca, falei, deixa eu ver o tamanho do facão. Aí eu entrei no quarto, eu falei, como é o nome dela? Aí o pessoal, cuidado, não entra não, ai meu Deus. Aí uma irmã já queria voltar, falei assim, não, vem cá comigo minha linda, venha comigo, vamos juntos. Aí nós entramos naquele quarto escuro, as paredes mofadas, sem janela, um colchão velho, e uma pessoa opressa, dizendo, saiam daqui, eu não quero vocês aqui. Ela disse para a filha dela assim, dá licença, eu não quero vocês aqui. Eu falei, senhora, falei o nome dela, eu falei assim, nós viemos aqui para orar pela senhora. Ela disse, eu não quero oração, saiam daqui. Pegou a faca e continuou sentada. Aí nós éramos 4 instrumentos lá, 3 rapazes e uma moça. Uma das pessoas que tem uma das vozes mais lindas que eu já ouvi na minha vida. Ela é membro da nossa igreja lá na Serra. Ela chama Raquel. Eu falei assim, Raquel, vamos fechar os olhos. Pensa bem, irmãos, 4 crentes diante de uma pessoa com uma peixeira na mão, dizendo, saiam daqui. E eu disse assim, Deus me deu uma direção na hora. O louvor liberta. Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Aonde há o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Vocês só precisam de ser instrumentos que Deus vai tocar em vocês. E quando Deus tocar em vocês, um som vai encher esse quarto, e esta mulher vai ser liberta como Saul. Aquilo foi uma experiência tão peculiar e pessoal. Eu falei, Raquel, você pode cantar ao Senhor? Ela começou a cantar com a voz ainda trêmula de medo. Parecia que ela estava fazendo melismas. Melismas e melismas, mas era medo-lisma. Mas de repente ela se entregou ao Senhor, e aquele quarto foi cheio de uma presença de Deus. E aquela senhora largou a faca no chão, ela começou a chorar. Ela falou, eu preciso de ajuda.
Ela falou, preciso de ajuda, e aquela irmã abraçou ela e continuou cantando, e nós cantamos juntos sem preocupar com naipe, sem preocupar com estrutura, não tinha luzes, não tinha instrumentos, não tinha telão, mas tinham instrumentos de justiça, que receberam sopro e toque de Deus, e aquela senhora, naquela tarde, ela entregou a vida para Jesus, e sabe Deus onde ela está agora, mas eu sei que naquele dia ela teve uma experiência, porque um som encheu o ambiente, a partir de sermos tocados pelo Senhor. Quando estão comigo, falam amém. E eu quero te falar, querido, Deus imprimiu em cada um uma atenção. Os anjos não desafinam. Eu disse para alguém essa semana, uma guitarra tem cordas de diferentes tensões. Eu não posso colocar todas na mesma tensão, porque uma vai arrebentar, sim ou não? E Deus, Ele afina cada corda da forma que Ele quiser, para que saia um som exato e perfeito quando Ele tocar. Muitas vezes você quer que Deus afine seu irmão na mesma tensão que Ele afinou você, mas você não sabe o que de fato tem no coração dele, proveniente daquilo que Ele quer reproduzir na terra. Porque quando nós nos juntamos como igreja, irmãos, nós devemos produzir e reproduzir um som, que é um som do coração de Deus. O som do coração de Deus. As pessoas precisam de ouvir esse som. Talvez tenha alguém no seu prédio que precisa de ouvir esse som. Se você respira, eu já terminei. Ninguém falou, já acabei. Talvez tenha alguém do seu lado aqui na igreja que precisa de ouvir esse som. Que som que é este, pastor? O som do seu estilo de vida, o som do seu comportamento, porque muitas vezes o nosso comportamento fala mais do que as nossas palavras. Se tem alguém que Deus tocou e soprou, somos nós, instrumentos de justiça. Justiça não é aquele órgão que pega alguém, joga num camburão e leva para a cadeia. Justiça é ajustamento, é endireitamento. Justiça é quando a igreja se une e decide pagar as contas de um irmão que está prestes a ser despejado. Justiça é quando a igreja se une em função de uma família que precisa de ser assistida. Um dia desse nós fomos levar uma cesta básica na casa de uma família, mas não tinha gás. Não bastava a cesta, tinha que ter o gás, irmãos. Sabe o que aconteceu lá? Os instrumentos de justiça chegaram e um som proveniente do céu, um som de provisão, um som de cura, um som de salvação, um som de redenção. Porque foi este som que Adão e Eva ouviram e se esconderam. Mas foi este som também que tinha um grupo reunido. E ele encheu o auditório. E estes homens começaram a pregar. E milhares de pessoas converteram. A sombra destes homens curavam. Onde esses homens passavam, alguma coisa acontecia, porque eram como instrumentos percorrendo por espaços, mas estes instrumentos eram instrumentos que tinham Deus como instrumentista. Você tem Deus como instrumentista, você tem Deus como instrumentista na sua vida, esta igreja tem Deus como instrumentista, porque nós somos instrumentos de justiça para esses dias. Nós somos o povo a quem Deus libertou, para que nós possamos reproduzir o som que vem do coração dele. E para a gente terminar, eu quero mostrar um vídeo. Eu queria que você não andasse agora. Apaguem as luzes, por gentileza. Eu queria que você prestasse bastante atenção. E a hora que você quiser se manifestar, a hora que você quiser reproduzir algum som, você pode ficar à vontade. Você pode fazer o que você quiser. Você pode fazer o que você quiser. O que você não pode é desobedecer uma ordem de que todo ser que respira deve louvor ao Senhor.
Eu vou tirar esse púlpito e nós vamos assistir o vídeo e que você adore ao Senhor.